Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom ouvirmos a sua palavra, como é bom estarmos sujeitos à operação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela mesma afirma que ela não volta vazia, que ela produz aquilo que apraz a Deus e prospera naquilo para que ela foi designada. Com toda certeza, Deus tem algo especial para todos nós com a sua palavra nesta noite. Você crê nisso? Amém? Você que está em casa pode colocar lá, eu creio nisso, eu espero que Deus fale comigo. Ontem estávamos conversando com um grupo de jovens e adolescentes a respeito de fé. E o capítulo da Bíblia que nós estávamos usando era o capítulo 11 de Hebreus, mas algumas coisas na continuação daquilo que falávamos me chamaram a atenção e eu fiquei me questionando. Vejo o Donizete aqui, o que é o fim disso, né, Zete? A gente fica olhando o que nós estamos vivendo, nós vemos as coisas que estão acontecendo, nós vemos a tentativa de levar para um lado ou para o outro por diversas correntes doutrinárias, psicológicas, filosóficas, políticas, e nós ficamos sendo jogados tipo bolinha de ping-pong de um lado para o outro, sem sabermos o rumo disso tudo. Mas é justamente aí que fica claro e que salta aos olhos aquilo do que nós podemos ter verdadeira certeza e que está na palavra de Deus. Então Hebreus 11:6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus presenteia, Deus responde, Deus abençoa, mas a Bíblia deixa claro, e nesta e em outras tantas passagens, Deus abençoa aqueles que o buscam. Jesus diz, a palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Jesus depois diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e estas outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas, mostrando a importância de nós buscarmos para encontrarmos ao nosso Deus e as respostas e o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Então estávamos falando sobre a atitude de alguns desses heróis da fé, esta galeria da fé citada aqui em Hebreus 11, quando, por exemplo, ela cita que Abel ofereceu um sacrifício excelente a Deus, e por isso ele obteve testemunho de ser justo diante de Deus e foi aprovado pelo próprio Deus. Então, pela fé, nós podemos viver aqui aprovados, mas aprovados para chegarmos aonde? Essa é a pergunta dessa noite. Também mais adiante, Enoque, a Bíblia diz que ele foi trasladado, porque ele andou com Deus pela fé. A fé nos faz andar com Deus, nos faz estarmos juntos de Deus, nos faz seguirmos o caminho, pisarmos aonde Ele quer que nós pisemos, e diz que ele obteve testemunho de ter agradado a Deus. Mais uma vez, graças a Deus, então Deus nos ajuda a termos testemunho agradável a Deus, aonde quer que nós estejamos, em qualquer situação. E Enoque, o exemplo maior, foi assim tão forte, tão significativo o andar dele com Deus, que a Bíblia diz, e somente a respeito dele, a esta afirmação, Deus o levou, diz que ele foi trasladado para estar com Deus e não viu a própria morte, diz a palavra de Deus. Depois fala de Noé. E Noé foi divinamente instruído, e quando ele foi divinamente instruído pela fé, acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, porque isso vem depois de uma definição bíblica, teológica, técnica de fé, em que o autor desta carta diz que fé é a certeza e a convicção, certeza de coisas que se esperam, e convicção de fatos que se não veem, coisas que eu ainda não vi, porque se eu tivesse visto, não seria fé. É isso que ele está dizendo, este é o raciocínio bíblico. Portanto, fé está relacionada àquilo que nós ainda não vemos, e caímos na pergunta que eu fiz no título dessa mensagem: para onde nós estamos indo? Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus e obviamente que aceitaram este convite e hoje fazem parte do povo de Deus. Estes mesmos, a Bíblia diz, não viram ainda. No entanto, Paulo acrescenta, Deus nos tem revelado pelo Espírito Santo, dizendo algumas coisas a gente vê, alguma noção do que Deus tem preparado, nós podemos ter pela Bíblia, pela palavra de Deus, e é isso que nós vamos hoje trazer aqui à mente dos irmãos. Então diz que Noé viveu pela fé divinamente instruído, recebeu instruções sobre coisas que aconteceriam e que nunca ninguém, nenhum habitante da terra tinha visto, ninguém tinha visto chuva, não havia chovido sobre a terra nem uma vez sequer, havia o orvalho e aquela bruma e tal, enfim, a terra era regada desta forma, mas chuva não havia acontecido, quanto mais um dilúvio como Deus havia prometido. E Noé, sem ter visto essas coisas, sem ter nunca presenciado algo parecido, crê simplesmente, pela fé começa a agir pelo que Deus falou com ele. Noé, vai vir tempestade aí, você não sabe o que é isso, mas vai cair água do céu, vai cobrir a terra e você vai salvar a sua família através de uma arca que eu vou dar o projeto para você. Deus deu o projeto inteiro para ele e ele construiu durante anos e anos e anos, sendo taxado de bobo, de louco, porque para o que serviria um barco construído na terra? Se fosse feito na proximidade de um rio ou do mar, as pessoas diriam, puxa, que belo barco você está construindo, mas na terra, qual seria o sentido de fazer aquilo? Pois nós estamos construindo alguma coisa, em terreno onde muitos diriam, o que é que você está fazendo? Você está perdendo tempo, está diluindo seus recursos, está à toa fazendo isso? Não, nós estamos nos preparando para um encontro lá na frente. Nós estamos nos preparando para entrarmos no lugar que Jesus mesmo disse, eu vou prepará-lo e vou voltar quando eu o tiver preparado. Este é o sintoma que Jesus deu, ele disse, eu vou preparar, quando estiver pronto eu volto. Foi o que ele falou, eu volto, e também a Bíblia acrescenta que só ao Pai compete saber o dia. Estão marcando o dia, é para essa semana, né, que marcaram o dia aí? É isso mesmo? Então pode ter certeza que marcar o dia não é naquele dia. Pode ser no dia seguinte, um dia anterior, um dia, um mês depois, um ano depois, uma década depois. Naquele dia não vai ser, porque a Bíblia diz que ninguém sabe qual é o dia da volta de Jesus. Foi que dia 20 e pouco, marcaram aí, não foi? Que disseram aí que a volta de Jesus e tal, quem dera fosse verdade. Para nós estaria tudo resolvido, porque nós sabemos para onde estamos indo ou não. Vamos chegar no final aqui, graças a Deus, né? Então diz que Noé andou divinamente instruído, e nós estamos falando entre os jovens e adolescentes, que nós podemos andar pela fé, debaixo da instrução de Deus, e salvar a nossa casa, porque diz que Noé salvou a sua família, Deus condenava o mundo, e ele em paralelo estava salvando a sua família. A quem nós estamos salvando, enquanto em paralelo Deus está condenando a própria criação dele? Ele está salvando, ele está trazendo a salvação diariamente muita gente, e através deste povo que está aqui, através de toda a igreja ao redor deste planeta, Deus está salvando, Deus está chamando, Deus está, pelo seu Espírito Santo, convencendo as pessoas da justiça, do juízo, do pecado, para que elas recebam, se convertam e se tornem aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Noé é um exemplo para nós, de que nós podemos herdar a justiça que vem pela fé e viver divinamente instruídos. Mas depois vem este texto de Abraão, dizendo que ele obedeceu a fim de ir para um lugar que ele não conhecia, que ele não tinha visto. Mais uma vez, fé é certeza de coisas que eu não vi, convicção de coisas que eu não vi, que eu espero, enfim, fé está ligada ao que virá e que eu não vi ainda, mas que eu já ouvi falar. E Abraão diz que pela fé obedeceu e partiu sem saber aonde ia. Nós temos o privilégio até de saber para onde estamos indo. E às vezes alguns insistem em não obedecer. Abraão é exemplo, se tornou o pai da fé, por isso, porque ele obedeceu sem ter visto, sem saber, só de ouvir falar. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem
Não é pelo que nós vemos, é pelo que nós ouvimos. Você precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ler a palavra de Deus, a Bíblia, você precisa estudar a palavra de Deus, frequentando uma classe de estudos, uma classe de escola dominical, precisa meditar na palavra de Deus, fazendo a sua própria leitura e meditando, procurando aplicá-la à sua vida, porque é assim que Deus se revela diariamente a nós, graças a Deus. Então diz que Deus falou com ele, ele obedeceu sem saber para onde ia, e isso se tornou para ele em grande vitória, para ele, para a família dele. A descendência dele foi numerosa, foi incontável, não se sabe a quantidade de descendentes que ele teve, é isso que a Bíblia afirma, mas através dessa obediência deste homem, você hoje pode celebrar o fato de você ter o seu nome arrolado nos céus. Glória a Deus! Por causa da obediência de um homem lá há milhares de anos. Hoje nós podemos estar aqui. Quem sabe pela sua obediência, pela sua atitude de obedecer mesmo sem enxergar muito bem o que vem pela frente, mas sabendo simplesmente que Deus tem dito: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem sabe sabendo só isto, tomando uma atitude de obediência, muita gente pode vir a ser salva. É assim que Deus trabalha. Não é pela pregação de um pregador como eu, simplesmente, ele faz isso também, mas muito, muito, muito mais, através do testemunho de vida de cada um dos seus servos, em cada lugar, aonde ele está procurando alcançar vidas e pessoas, para irem para o lugar que ele tem preparado para nós. Glória a Deus! Diz que tudo isso, depois fala de Isaac, de Jacó, versículo 10 diz isto: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Então olhamos para frente e aguardamos o quê? É neste contexto que Paulo entra no assunto e diz: olha, se alguém espera somente coisas desta vida, se a esperança de alguém em Cristo se limita a esta vida, esta pessoa se torna participante do grupo dos mais infelizes que existem na face da terra, porque conheceu o Altíssimo, conheceu o Poderoso, conheceu o Salvador e desprezou, simplesmente esperando coisas somente daqui, num horizonte pequeno, limitado, de algumas dezenas de anos. Graças a Deus, porque aguardava a cidade que tem fundamentos. Eu estive olhando aqui sobre esta cidade que tem fundamentos e quero ler para você lá em Apocalipse alguma coisa sobre esta cidade que tem fundamentos. Está lá no capítulo 21 de Apocalipse, diz o seguinte: a estrutura da muralha é de jaspe, tudo pedras preciosas, de valor incalculável. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro polido, ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade, porque ele fala que ele aguardava a cidade que tem fundamentos, estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Não dá para imaginar um negócio desse. Não dá, não se consegue. Aí você vai, dá para desenhar, a gente pede para alguém que lida com lapidação de pedras preciosas, procurar desenhar, talvez uma ideia, mas veja só, as 12 portas são 12 pérolas, cada uma dessas portas de uma só pérola. Outro dia na praia, eu estava catando lá umas conchinhas, quem sabe a gente pega uma que tem uma pérola dentro, né? Seria muito interessante. É claro que isso aí tem que mergulhar bem fundo para conseguir, mas a brincadeira pode ser feita. Enfim, cada porta de uma única pérola. Este é o Deus que nós temos. Este é o Todo-Poderoso. E nós ficamos buscando pérolazinhas deste tamanho. Nós ficamos buscando algumas coisinhas de pequeno valor, pequeníssimo valor para o nosso Deus, que nessa cidade
com estes fundamentos, coloca 12 portas, sendo cada uma delas de uma única pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, brilhante. Nela não viu o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Que coisa tremenda! Eu imagino que João, quando escreveu essa revelação, ficou procurando palavras. Como é que eu vou definir isso que eu estou vendo? De que maneira eu vou escrever? A única coisa que eu consigo comparar é o que os mercadores que vieram de longe trazendo preciosidades, fizeram brilhar os nossos olhos por causa do valor de pequenas coisas, pois lá o fundamento inteiro era cravejado de pedras de grande valor, a praça inteira de ouro, falando destas coisas, mostrando que maravilha é o lugar que o Senhor tem preparado. Por quê? Porque aguardamos uma cidade que tem fundamentos. Cada vez mais nós descobrimos aqui onde nós estamos que aquilo que o homem vai fazendo não tem fundamento. Não tem cabimento. A gente ouve cada coisa, vem cada informação, diz, meu Deus, como pode? Nós achávamos que já tínhamos visto coisas terríveis, agora a gente vê aquilo que não tinha valor e que não tem valor sendo colocado em evidência, e aquilo que é justo, aquilo que é digno, sendo colocado em segundo plano, sendo deixado e sendo questionado. Para onde nós estamos indo? Qual é o nosso lugar? Eu diria, meus irmãos, sem medo de errar, que Deus está nos dando, a nós, povo dele, uma excelente oportunidade de compararmos essas afirmações bíblicas com aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. O mundo está se deteriorando, se desfazendo, está sendo derrubado. A Bíblia chega a dizer que ele vai ser desfeito lá no final, mas nós já estamos vendo as estruturas dele se desfazendo. Por isso, diz aqui, que esse Abraão, lá atrás, milhares de anos, aguardava uma cidade que tem fundamentos. Não era a cidade para onde Deus estava levando ele, ele mesmo iria fundar, ele mesmo iria iniciar, ele mesmo iria colocar o seu povo a morar lá. Deus tinha muitas promessas, sim, para ele, mas a cidade que tem fundamentos é algo que falava não só daqueles dias dele em seguida, mas sim de algo vindouro bem mais adiante, depois da vinda e da volta de Jesus aos céus, e enquanto o povo dele está esperando por esse lugar, Deus está nos contando alguma coisa de quão maravilhoso é o lugar que ele está preparando, e o quanto nós podemos saber que esse não é o nosso lugar. Como assim, pastor? Veja só, Apocalipse, mais uma vez, capítulo 21, versículo 4, o que vai acontecer nesse lugar? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar porque os homens vão ficar meio assim, não vão querer levantar a mão, mas se eu perguntar aqui quem, durante esse ano mesmo que nós estamos passando, chorou pelo menos umas 2 ou 3 vezes, nós teríamos que ser honestos e levantar as mãos todos. Nós temos que dizer, Deus, como é difícil viver num lugar que não tem fundamento. Como é difícil a gente aguentar essas coisas, Senhor. Como é difícil nós que queremos viver a justiça de Deus, nós queremos viver a vontade de Deus, nós que queremos ajudar, favorecer, vermos as pessoas que querem isso serem impedidas de fazer. E ao contrário, os que querem acabar com tudo sendo colocados em evidência. Senhor,
Maranata é a palavra que deve estar nos nossos lábios. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Irmã Maria está aqui, perdeu no domingo passado, durante o culto veio a notícia. Nós estávamos começando o culto, quando chegou a notícia. Então, na tarde, domingo passado, partiu o seu José, seu querido marido, papai do Carlos, que está aqui também, e tantos aí viram pessoas partindo. Aí dirão, mas é natural, nesse mundo é assim, é verdade, querido. Mas isso traz lágrimas, traz tristeza, traz choro. Nenhum de nós, por mais que se prepare para se despedir de alguém, na hora que a pessoa parte, diz assim, graças a Deus. Ninguém. A pessoa pode ter vivido 120 anos. A gente vê a pessoa partir e chora. Pela dor que aquele buraco causa na gente. Ainda que nós saibamos que neste ambiente de luto nós deveríamos, se é o luto de um cristão, crente no Senhor Jesus Cristo, servo de Jesus, que declarou com a sua boca que Jesus é o Senhor da sua vida, nós deveríamos celebrar a vida e não chorar a morte. Porque aquela pessoa já venceu, já passou, mas como fica a dor da nossa dependência de uns dos outros, porque é isso que o Senhor fez em nós. Ele colocou-nos juntos, para juntos sermos o corpo de Cristo, foi essa a intenção dele. E quando alguém parte, no mínimo, nós deveríamos lembrar, Jesus partiu daqui por nós, e o Pai sofreu esta perda por nós, para que nós pudéssemos celebrar a vida neste momento. Para onde estamos indo? A morte não é o fim. A morte não é o fim de tudo, a morte é o fim do físico. Mas nós não somos somente material, nós não somos somente carne e osso, nós somos espírito, nós temos uma alma, nós fomos criados por Deus assim. Corpo, alma e espírito. Deus formou Adão lá do pó da terra e soprou nele o seu espírito. Temos ouvido lições ligadas a isso aqui na escola dominical, do respirar, da respiração de Deus. Soprou o seu espírito, a sua respiração, a sua vida dentro do homem, e lá no final expira esta vida, mas não para acabar com tudo, para daqui irmos para o lugar que Ele está preparando. Há uma figura no Apocalipse que diz, Senhor, até quando? Há um grupo enorme de pessoas esperando, eles são vistos de cima do trono, e estão dizendo, Senhor, até quando? Até quando deveremos esperar que a Tua justiça se complete? Até quando, Senhor? Não porque estejam sofrendo, mas porque aguardam naquela euforia, naquela alegria verdadeira, intensa e justificada, o dia em que a vitória completa de Jesus há de ser estabelecida. Completa porque nós já somos mais que vencedores. Ele venceu a morte, Ele venceu, Ele é vitorioso. Tragada foi a morte pela vitória. Nós somos declarados pela Bíblia como mais que vencedores, mas a Bíblia aponta para um dia onde a vitória final será celebrada, o dia em que nós estaremos no lugar que Ele está preparando para nós. Graças a Deus, a morte não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando nós estamos passando dias difíceis, o que a gente diz, eu não vejo a hora de se passar, não vejo a hora de isso acabar. E a oração correta do cristão é, Senhor, dá-me forças, dá-me sabedoria, para passar incólume por esse momento, para manter-me fiel, firme na Tua presença, e ainda poder transformar este momento de tristeza, de dor, de luto, quem sabe, de choro, em salvação. Como Tu já me salvaste, que eu possa, através disso tudo que eu ou essa pessoa está vivendo, trazer, levar salvação, porque eu a encontrei, porque o Senhor trouxe a mim através de alguém. Com toda a certeza, há muitas pessoas que influenciaram a minha vida cristã e que hoje já não estão mais por aqui. Se eu fosse depender delas para continuar vivendo a minha vida cristã, eu estaria
cada vez diminuindo mais a minha fé, cada vez encolhendo, puxa, o fulano já foi, não é? Como é que eu fico? Mas Deus é tão poderoso, incrível esse negócio. Porque entra geração, sai geração, e as pessoas vão aprendendo a palavra de Deus, vão se entregando e vão sendo salvas. E apesar de aquele que as conduziu ao caminho verdadeiro ter partido, elas continuam andando. Não é assim que os liderados deste mundo fazem. Porque estes seguem o seu líder como se fosse até a morte. Morre o líder, acabou a causa. O nosso líder não está morto, ele está vivo. Todos os outros líderes espirituais, religiosos, políticos que já existiram nesse planeta têm um túmulo. E se algum está vivo hoje, terá um túmulo. Mas o nosso Senhor tem um túmulo, mas está vazio. Ele ressuscitou, está vivo e está preparando o lugar para onde nós iremos quando Ele voltar para nos buscar. Lá não haverá morte, não haverá lágrima, não haverá pranto, não haverá dor, porque estas primeiras coisas passaram. Quando seu filho pequeno, ou no caso agora, no nosso caso, a neta, machuca, bate a cabeça, ela fala assim, bateu, e ela faz aquela carinha assim, vai, então vem que eu dar um beijo, você dá um beijo, como se beijo curasse dor de batida, né? Mas, por incrível que pareça, a gente pergunta assim, passou? Não é a pergunta que você faz? Passou? Passou. E o que a Bíblia diz? Passou? Passou. Um dia você vai dizer, passou. Passou. Mas eu preciso estar esperando por esse dia. Eu preciso estar vivendo aqui na fé, vivendo aqui de acordo com os ditames da palavra de Deus, e esperando que Ele venha me buscar, graças a Deus, aleluia. Aquele que fez a promessa é fiel, Ele não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho de homem que se arrependa daquilo que Ele falou. O que Ele falou, Ele fará, Ele cumprirá. Graças a Deus, esse é o Senhor que nós temos, louvado seja o Senhor. Então o texto continua dizendo, voltando aí a Hebreus, depois que aguardava a cidade que tem fundamentos, diz, pela fé a sua esposa, Sara, recebeu poder para ser mãe, porque já não podia mais, já estava fora da idade de acontecer, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Fé é certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, ou que não se veem. Ela tinha ouvido de Deus, assim como Deus tinha falado com o seu marido, olha, eu estou levando vocês para um lugar que mana leite e mel, um lugar maravilhoso, vou fazer de você lá uma grande nação. E Sara tinha ouvido essa promessa, e diz que só no momento que ela creu, que ela esperou, que era dela mesmo, teve por fiel aquele que fizera a promessa, nessa hora, Deus cumpriu a sua promessa, e até hoje, a sua posteridade numerosa, como diz o versículo 12, como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Tem crescido desse jeito. Versículo 13, que todos esses morreram. Todos eles morreram, mas morreram na fé, sem, porém, ter obtido as promessas. Poxa, pastor, então quer dizer que é possível eu viver esperando uma coisa, e ainda assim ela não acontecer durante a minha vida? Querido, é por isso que a minha fé tem que ser maior do que essa vida, é por isso que ela tem que ir além, ela tem que ser tal que eu saiba que aqui Ele vai me dar vitória em qualquer situação, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, mas que também a promessa que Ele fez de nos buscar, de voltar para nos buscar, é totalmente crível, aceitável. O Senhor está preparando a sua volta. Diz aqui, morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as de longe, saudando-as, celebrando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a
terra. Nós somos estrangeiros aqui. Nós estamos vivendo um período interessante, curioso, talvez revoltante, em que pessoas começam a dizer, não, agora é obrigatório isso, obrigatório aqui para você entrar nesse país, para entrar nesse estabelecimento e tal, com relação às vacinas. E pode ser isso aí um sintoma de como vai ser essa obrigatoriedade, alguma coisa mais para frente, por causa, lembra que o anticristo vai exigir adoração e tal, pode ser um ensaio, não sei, pode ser, quem sabe, algo parecido, porque nós estamos sendo obrigados a fazer coisas que nós nunca achamos que seríamos. Nós fomos obrigados a ficar dentro de casa, e o tal do direito de ir e vir, senão não, você pode vir quando eu decido que você pode. Foi isso que nós ouvimos ou não foi? Opa, então não era bem, como é que assim, todos são iguais diante da lei, só que uns são mais iguais que os outros. Não é isso? A brincadeira diz assim, pois é, nós começamos a ser impedidos de usufruir de algumas coisas de liberdade. Nós fomos cerceados na nossa liberdade de tantas coisas nesse período. Estamos aqui, sobrevivemos, vamos seguir em frente, passamos, fomos vitoriosos, mas conseguimos ver que o ser humano, fortalecido por ideias, eu diria, diabólicas, pode ser obrigado a tomar decisões que ele normalmente não tomaria. Mas aqui diz que eu preciso, no meio disso tudo, lembrar o seguinte: na verdade, esse não é o meu país. Nasci aqui, tenho minha certidão de nascimento, sou cidadão deste país, mas espiritualmente, ninguém é cidadão de país nenhum na face da terra. Precisamos ser cidadãos dos céus, ter cidadania de lá. Nos tornamos cidadãos de lá, não quando vamos morar já aqui. Por isso, estes saudaram de longe as promessas, sem tê-las vivido, porque eles se viam como peregrinos e forasteiros nesse lugar. Você, curiosamente, é peregrino no país onde você nasceu. Você é forasteiro no bairro onde você mora. Esse não é o nosso lugar definitivo, não é o lugar onde nós colocamos as nossas raízes. Deus tem coisas maiores a nosso respeito. E quando nós saudamos de longe isto, mas esperamos pela fé o cumprimento dessas promessas, Deus diariamente vai acrescentando vitórias e mais vitórias sobre a nossa vida já aqui, porque são as promessas dele, referentes a esta passagem, tornando viável essa nossa permanência na sua presença. Quanto mais buscamos, mais encontramos. Quanto mais obedecemos, mais nós somos colocados para fazer outras coisas que Deus quer que façamos. Os que falam desse modo, diz o versículo 14, manifestam estar procurando uma pátria. Então uma coisa é aguardar, a outra coisa é ativamente, em vez de eu só esperar, eu estar ativamente procurando essa pátria. Quer dizer, procurando estabelecer já aqui valores, sintomas, características daquela pátria, porque eu sou representante dela. O que é que o embaixador faz aonde ele está? Ele representa a sua pátria, o seu país. A Bíblia diz que nós somos embaixadores do rei, não fala isso? Embaixadores de Cristo. Portanto, nós aqui precisamos trazer sintomas da nossa pátria. E podemos fazer isso aonde nós estamos. Nós temos nas nossas mãos capacidade maior do que o próprio governo do país, de trazermos essas características da nossa pátria celestial para cá. Porque nenhuma lei que venha a ser criada vai trazer o amor, a alegria, a paz, a falta de choro, a ausência de dor que o reino celestial tem. Mas nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, pela capacidade que Deus nos dá, já aqui em vida, revelarmos essas características e trazermos o alívio a qualquer cidadão vivente neste planeta. Basta apresentarmos o mesmo evangelho que nos foi apresentado. Basta apresentarmos o Senhor Jesus e orientarmos as pessoas a o declararem como Senhor de suas vidas.
E a Bíblia diz que quem com a sua boca confessa e com o seu coração crê, será salvo. Simples assim. Quando somos salvos, descobrimos que nós temos uma cidadania de um país onde não há mais sofrimento, não há mais choro, não há mais dor. Glória a Deus. Mas agora, aspiram uma pátria superior. De novo falando da pátria, versículo 16. Isso é celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Deus tem o lugar preparado para você. Deus, a Bíblia diz que na casa do meu pai, Jesus falou, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Foi aí que ele emendou essa afirmação de que ele voltaria para nos receber, para que nós estivéssemos aonde ele está. Mas é nesta afirmação que nós descobrimos que nós precisamos, é condição obrigatória, ser encontrados aspirando esta pátria, representando esta pátria, saudando de longe, vendo essas coisas, mas já aqui, procurando, ou seja, vivendo dentro dos padrões de Deus, querendo estar lá naquele dia, mostrando o que queremos realmente, e esperando, aspirando. Eu não sou desse lugar. Consigo passar por ele, vitorioso, se eu me lembrar diariamente que sou peregrino e forasteiro aqui. As características desta cidade, do bairro onde você mora, do estado onde nós vivemos, do país onde nós nascemos, as características são outras. Abençoado país, a gente diz aí, o Brasil é uma pátria abençoada, mas não porque Deus se afeiçoou tanto à população daquele país que resolveu dar-lhes uma nação linda, bonita, abençoada, aonde se você deixar cair a semente no chão, aquele negócio brota e produz. Mas simplesmente para nós sermos gratos e sabermos que o lugar que Ele tem definitivamente é infinitamente melhor do que este. É para lá que nós vamos. É este que nós aspiramos. Nós podemos projetar, planejar, até sonhar com algumas coisas aqui. Uma residência nova, uma reforma, uma mudança, um emprego, etc. Não há problema nenhum nisso. Mas aspirar, aquilo que está realmente no seu fôlego de vida, precisa ser aquilo para onde é que você espera, aquilo que está lá adiante, sendo preparado por Deus. Glória a Deus. Deus te dá vitória dessa maneira. Agora, uma expressão incrível aqui nesse versículo, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, que serve a Deus, não vai ser envergonhado. E aqui diz que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deste povo. Vou pedir para você um favor. Você vire para o lado e diga para a pessoa que está ao seu lado, próximo de você, de um lado, do outro, Deus não tem vergonha de você. Diz aqui, contanto que você esteja aspirando essa pátria celestial. O que é que nós respiramos todo dia? Precisamos lembrar de quem nós somos, onde nós estamos e aspirar essa pátria. Glória a Deus. Há muitos exemplos que são citados aqui neste texto, em Hebreus 11, e diz que pessoas foram cerradas ao meio, pessoas atravessaram o Mar Vermelho, muralhas caíram, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, deram fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosas em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam filhos do meio dos mortos, porque simplesmente resolveram viver aspirando outra pátria. Glória a Deus, porque Deus continua fazendo a sua obra no nosso coração.
na nossa vida, de maneira que nós aqui possamos viver esperando coisas lá. Jesus, quando ensina os seus, no Evangelho de Mateus, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Você está cansado de ser espoliado, de ser roubado, de ser enganado, de ser injustiçado, de dizerem que um problema vai diminuir e ver ele aumentando, de ver as suas economias se desfazendo, por causa de coisas que você não tem culpa nenhuma? Normal. Mas lá traça e ferrugem não corrói. Outro dia eu acrescentei aqui, sem medo de ser réu das punições que a Bíblia fala, né? Cupim também não. Bichinho danado, né? Quando a Bíblia diz lá no Gênesis que a terra passou a produzir cardos e etc, etc, tinha cupim lá no meio também. Que coisa séria. Mas aqui diz: traça e ferrugem não corrói, mas ladrões não roubam. Quanto mais nós vemos as trevas avançando, quanto mais nós ouvimos rumores e vemos comprovação de que roubos enormes são feitos. A gente ouve e fala assim: não tem dinheiro para você, não dá para aumentar, não dá para fazer, você tem que viver do seu jeito. Mas aí quando a gente vê as quantias, quando a gente vê as absurdas cifras que já foram descobertas, imagina o que não foi. A história desse país é cheia disso. O que levaram de ouro daqui para fora, pois lá naquela cidade, uma praça inteira de ouro. Pérola nenhuma se viu neste planeta como aquelas portas, para ver que realmente a vida de um homem vale mais do que tudo isso. É o que a Bíblia afirma, é o que Jesus fala. Então não acumulem tesouros aqui, mas lá, porque lá não há corrupção, lá não há ferrugem, lá nada corrói, lá você não vê as coisas saindo pelo meio dos dedos, porque ladrões não podem escavar e roubar. Para onde você está indo? Eu espero um Brasil melhor. Eu também, mas eu vou falar para você, eu não acredito muito. Mas isso não quer dizer que eu não vou continuar contribuindo, trabalhando, fazendo o que está ao meu alcance. Mas, quanto mais nós vamos crescendo, envelhecendo, mais nós vemos que o ser humano, em vez de estar evoluindo, está involuindo. Cada vez mais se afundando na lama, cada vez mais se avoluma o poder daqueles que querem andar longe de Deus. Mas o povo de Deus continua com a sua pátria garantida e continua sendo o instrumento de Deus para transformar vidas, para levar esta mensagem salvadora, essa mensagem transformadora que é o Evangelho do Senhor, para qualquer lugar neste mundo. Se por um lado nós fomos obrigados a fechar as portas da igreja, por outro lado, nunca se transmitiram tantos programas evangelísticos, programas que falam da Bíblia, para o mundo inteiro, em todas as línguas conhecidas. Verdade ou não? Nós nunca tínhamos sequer gravado uma mensagem aqui na igreja. E hoje já temos pelo menos perto de 100 mensagens disponíveis na internet, porque fomos obrigados a fazer. Agora pense assim, países fechados, porque um celular todo mundo tem, o computadorzinho está lá. Em países fechados nunca a palavra entrou tanto quanto neste período em que nós tanto reclamamos das coisas que nós fomos obrigados a fazer e deixar de fazer. O que é que nós estamos aspirando? Para onde nós estamos indo? Achamos que estamos indo para um Brasil onde todos vão viver maravilhosamente bem, ou nós olhamos um pouco mais adiante e vamos fazer o possível para neste Brasil viverem melhor, sim, mas sabendo que melhor mesmo é o que Jesus está preparando para nós lá no porvir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.
Neste texto, Jesus diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E é o que nós temos que ir descobrindo, como Deus é bom e como Deus trabalha conosco. Então, queridos, como Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Lugar onde não há choro, não há mais morte, não há mais luto. Ninguém mais vai morrer naquele lugar. Ninguém mais. Ninguém mais terá motivo para prantear, para chorar. Não há mais comparações. Não há mais injustiças sendo praticadas. Não há mais riscos. Já pensou o que é isso? Diariamente nós estamos expostos a numerosos tipos diferentes de riscos. Não há mais um risco sequer. Nem energia elétrica, que subiu o preço, a gente vai precisar, porque diz a Bíblia que Deus é a própria luz daquele lugar, não é verdade? Não vai ter mais nem conta de luz para reclamar que está na bandeira, sei lá o quê, e que fica, olha, eu nem gasto isso tudo, e vem aquela conta. Corrói, ferrugem, traça, roubo, quanta coisa. Mas lá é o lugar para onde nós estamos indo. Para lá nós vamos. O que é que nós aspiramos? O que queremos levar para as pessoas aspirarem? A Bíblia diz que todos aqueles lá de Hebreus 11 morreram. Se o versículo ficasse nesta palavra, morreram. Poderia ser tremendamente negativo, dizendo, olha, eles viveram esperando e tal, e morreram. Mas a Bíblia nunca termina no morreram. A Bíblia diz, mas eles morreram aspirando, esperando, buscando outra pátria, outra cidade. Como é que se busca isso, pastor? Sabendo das promessas de Deus em primeiro lugar. E pela fé, esperando o cumprimento dessas promessas. As para aqui e as vindouras, principalmente. Buscando o cumprimento das promessas, porque eles buscando viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os mandamentos da palavra, procurando obedecer o Senhor em tudo, e aspirando, ou seja, fazendo com que a própria vida, o estímulo de vida, seja advindo daquela que é a verdadeira promessa, a cidade que nós aspiramos. Glória a Deus, fique de pé, e vamos orar. E vamos primeiramente agradecer a Deus, porque nós temos o privilégio de estarmos incluídos neste grupo. Não porque merecemos, não porque fomos ou somos melhores do que outros, mas porque simplesmente entendemos o chamado e a oferta do Senhor para nós. Simplesmente resolvemos aceitar, resolvemos nos colocar na condição que Ele disse que nós deveríamos estar, e resolvemos começar a esperar por este lugar, por esta volta de Jesus. Resolvemos buscar insistentemente, zelosamente o cumprimento de tudo que Deus tem na nossa vida, e passamos a aspirar algo de valor, coisas elevadas. Sabe que uma coisa linda que eu vejo Deus fazendo na vida de qualquer pessoa, seja da classe social que for, tenha ela a história que tiver, venha da família que vier, tenha o sobrenome que for, não importa, tenha a altura que for, o peso, não faz diferença. O que a gente vê é como Deus enobrece a vida do ser humano, como Deus faz com que a pessoa, ainda que seja humilde diante dos olhos desse mundo, mas seja nobre nas suas aspirações, na sua busca, nas suas ações, na sua manifestação neste mundo. Queremos ser todos assim sempre, diariamente. Portanto, fica aí o desafio e o convite. Esteja junto com o povo que ama Deus e a sua palavra. Estude a palavra de Deus, conheça as promessas para esperá-las. Confesse essas promessas na sua vida, confesse a palavra de Deus e
transpire, viva, trazendo vida para dentro de você, baseado ou baseada, não no baseado, mas, porque alguns puxam o baseado por aí, não, você vai estar baseado na afirmação da palavra de Deus, e vai trazer vida para dentro de você e não morte. Amém? Vamos orar. Pai Celestial amado, nós queremos agradecer ao Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de ouvirmos a palavra, de entendermos a palavra, de sermos motivados pela palavra, de nos sentirmos chamados pela palavra, e de podermos praticar a tua palavra. Senhor, obrigado porque a tua palavra é vida para nós, não temos outro para ir, porque tu somente tens as palavras de vida eterna, é esta vida que nós queremos viver todos os dias, aquela que Jesus prometeu, a vida abundante, é o que nós queremos viver, manifestar, aspirar, respirar, aonde nós estivermos. Senhor, que nós sejamos usados por Ti, para transmitir esta verdade, enquanto ainda há tempo, enquanto é possível pregar o Teu Evangelho, enquanto é permitido e enquanto nós temos saúde para isso. Senhor, eis-nos aqui, para que o Teu nome seja glorificado em muitos outros lugares, em muitas outras vidas. Usa-nos, Senhor, para a Tua glória, leva-nos a trilhar o caminho que Tu queres trilhar, passar no lar e na vida que Tu queres chegar. Dá-nos sensibilidade espiritual, entendimento da Tua vontade, Pai. Dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos conhecimento para tomarmos as atitudes corretas na hora certa e para alcançarmos muitas pessoas que venham a ser salvas e tenham o seu nome também escrito naquele livro, no livro da vida. Te louvamos pela nossa salvação. Te louvamos pela palavra que não volta vazia, e te louvamos porque sabemos para onde estamos indo, sabemos que este não é o nosso lugar definitivo, e não queremos ficar prostrados por aqui, não queremos nos deixar contaminar pela falta de valores deste mundo, pela falta de fundamentos deste lugar aonde nós vivemos, mas sim, Senhor, sermos totalmente influenciados, dominados, repletos dos fundamentos daquela cidade, daquele lugar para onde Tu estás nos levando. Te louvamos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.